Olá, bem-vindo você, meu querido aluno, amigo da internet, bem-vindo você, minha querida amiga aluna internauta. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso completo de informática para concursos públicos, gratuito aqui no YouTube e também sendo replicado dentro do euvopassar.com.br. Essa é a nossa aula de número 7 do módulo de Excel e Calc, do módulo de planilhas eletrônicas, tá? Aula de número 7, a gente vai falar sobre referências de células. Essas referências são um assunto que cai em muita prova. Na verdade, a gente começou vendo fórmulas há 2 ou 3 aulas atrás e tudo que a gente vai ver a partir de agora com fórmulas tem que incluir referência em seu conteúdo. É um assunto do qual fórmulas depende bastante, tá? Então, esqueça entender Excel e Calc para a prova sem saber referências, tá? É um assunto que, apesar do edital em si não falar, muitas vezes, ele sempre cai, ok? Na aula passada, aula 6B, a gente completou, na minha concepção, o conteúdo de porcentagem, que é um tópico com o qual eu me preocupo bastante, tá? E agora a gente vai começar a ver referências. Antes, porém, eu gostaria de dar 2 avisos para vocês, 2 endereços. O primeiro é o endereço do Facebook, Informática para Concurso Já, certo? É o facebook.com. Dentro do Facebook, você vai lá e procura Informática para Concurso Já e você vai ver a minha página, a página onde eu coloco os links para todos esses vídeos. Então, se você gosta do Facebook, se você conhece alguém que usa muito o Facebook e que não tem um costume, fica o dia todo no Facebook ou grande parte do dia no Facebook, tá aí, ele quer estudar, eu organizei as aulas por posts ali no Facebook. Então, tá um negócio bem organizadinho. Sempre que eu lanço uma aula aqui no YouTube, eu coloco já no Facebook o link para ela todo organizadinho. E de lá fica mais fácil você compartilhar com seus amigos no Facebook, usando aquela hashtag 50 livros já, para concorrer aos livros. Para concorrer aos livros, ó. A promoção que está rolando até o dia 30 de novembro de 2014. Está aqui os livros. Se você está vendo esse vídeo depois do dia 30, não se preocupe. A gente vai ficar fazendo aqui na página do Facebook, aqui no canal do YouTube, sempre promoções com os livros. Para que você simplesmente compartilhe. Olha, essa aula é boa, olha, assiste aqui, para mais pessoas ficarem conhecendo o trabalho da gente. Afinal, é gratuito e vai ajudar as pessoas a não terem dor de cabeça nas provas de informática, pelo menos nas provas de informática, né? E o outro endereço é o endereço da minha página do Face, que é o facebook.com, eita, não é .com.br, se bem que eu não sei se cai, tá? Assim eu vou tirar aqui, é facebook.com/prof.joão.antônio, certo? Então é a minha página lá no Facebook. Não diga assim, professor, eu quero ser seu amigo no Facebook. Eu não tenho amigos no Facebook, porque isso é uma página, isso não é um perfil. Eu não tenho um perfil no Facebook. Eu tenho uma página. Então você vai lá e clica em curtir na página e junto do curtir você bota lá para seguir a página. Então toda atualização que eu fizer na página, você vai ficar sabendo no seu Facebook. A pessoa que gosta do Facebook, que usa o Facebook, vai ficar sabendo se ela curtir e seguir a página, ok? São só 2 avisos para quem curte essa rede social. Eu tenho 2 páginas, essa e a página do Informática para Concurso Já, que é específica para organizar esse curso aqui lá, é organizadinho em aulas, ok? Bom, vamos prosseguir aqui, já vamos começar com o Excel. Tiramos aqui o nosso background, estamos de olho no Excel aqui, olha só. A menos que eu mostre de forma diferente, tudo que vai ser visto aqui é igual, exatamente igual no Calc e no Excel, ok? Então eu peço que você preste atenção. Essa é só a nossa primeira aula sobre referências. Haverá mais aulas sobre esse assunto, com certeza. Mas vamos lá. Vamos tirar aqui minha tela um pouquinho. Temos aqui o Excel. Eu vou aumentar um pouco o zoom para a gente poder ter uma visão mais próxima do Excel, ok? Vamos lá, vamos fazer um cálculo bem simples. Aqui na célula B2. Aqui na célula B2 eu vou fazer um cálculo bem simples. É o seguinte, igual 23 mais 39.
Pronto. Você já sabe que isso é um cálculo, sabe que existem dois operandos aí, que são os dois números, sabe que existe um operador, que é o operador de soma, e que o resultado disso vai ser uma adição, né? Nós vamos de 23 mais 39 é igual a 62, certo? Então, ó, dei Enter e o resultado apareceu, beleza. Mas aí eu te pergunto, quando você escreve essa fórmula e dá Enter, qual é o resultado que aparece? 62. Se você escreve essa fórmula, exatamente essa fórmula, daqui a 10 dias, qual é o resultado que vai aparecer? 62. Se você escreve essa fórmula na véspera da prova, chega lá no Excel e faz igual 23 mais 39. Qual é o valor disso? 62. Então entenda. O que eu tenho aqui é, na verdade, o número 62. Por quê? Porque você está fazendo uma soma, olha que interessante, você está fazendo uma soma entre dois valores constantes. Quer dizer, 23 é um operando que sempre terá o valor 23. 39 é um operando que sempre vai apresentar o valor 39, nunca vai valer menos, nunca vai valer mais, certo? Então, 23 e 39 são dois valores constantes. Essa soma sempre dará 62, ok? Me permita agora fazer uma coisa um pouco diferente. Veja, a gente trabalha na matemática com cálculos do seguinte tipo: 2 vezes x mais 4 vezes y é igual a quanto? Aí você faz, espera aí, mas isso vai depender do valor de x e vai depender do valor de y. Quer dizer, essa fórmula aqui, ela pode ter diversos resultados, dependendo dos valores de x e y. Perfeito, é aí que eu quero chegar. No Excel e no Calc, existe uma forma de você criar cálculos que podem ter seu valor alterado. São cálculos que, se puder usar a mesma expressão, usam incógnitas, feitos x e y. X e y são as chamadas variáveis. X e y são as chamadas incógnitas. Incógnita significa que não são conhecidas, certo? Nós vamos trabalhar com isso exatamente agora. Me acompanha. Eu vou tirar aqui e vou fazer o seguinte, olha, na célula A4 eu vou escrever o 23, Enter. Na célula D3, vou botar aqui na D1, eu vou escrever o 39, pronto, Enter. Então eu vou chegar aqui na B2, olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever aqui 23 mais 39 e vou dar Enter. Isso aqui vai ser 62, concorda? 62, olha só. Mas olha o que eu vou fazer agora. Igual, em vez de botar 23, eu vou apontar para o endereço onde o valor 23 está. Então eu vou fazer o seguinte, A4. O Excel até deu uma colher de chá, vamos dizer assim, uma ajudinha visual, colocando um colorido no A4 e uma borda azul ao redor da célula, como você pode ver. O Calc, salvo esteja enganado, ele também faz isso. Não é tão bonito quanto no Excel, mas o Calc também faz. E mesmo que não fizesse, ele entenderia o que eu estou querendo dizer. Vou botar aqui, mais D1. Pronto, olha só. Então, entenda o que foi que eu fiz. Ao invés de escrever os números na fórmula, eu não escrevi diretamente os números, os valores. O que eu escrevi foram endereços para células que contêm tais valores. É isso que a gente chama de referência. Isso aqui e isso aqui são chamados de referências. Não são números. Não são valores constantes, são referências. Referências por quê? Porque eu me refiro a uma célula. Eu estou me referindo a uma célula. Eu estou fazendo referência a uma célula. Então eu estou dizendo, rapaz, vá lá na célula A4 e traga o valor que lá existe.
Rapaz, vá lá na célula D1 e traga o valor que lá existe. Então, é isso que o Excel faz. Ele vai na célula A4 e traz 23. Ele vai na célula D1 e traz 39. O resultado dessa fórmula é como se eu escrevesse sei lá, um igual x mais y. Só que eu sei quem é x e eu sei quem é y, certo? Porque elas estão já nas células. Quando eu der um Enter aqui, é óbvio, é claro, é evidente que vai dar 62. Vai dar o mesmo valor, porque 23 mais 39 dá 62, é óbvio. Só que olha que interessante. Vou dar Enter. 62. Pronto. Eu vou colocar esse valor em negrito só para a gente perceber ou lembrar qual deles. O negrito não ficou muito legal, não. Eu não acredito que o meu computador travou. Eu não acredito que o Windows travou. Vocês acreditam nisso? O Windows travou. Só porque eu acionei o negrito, né? É lasca isso. Bom, eu vou continuar aqui da seguinte maneira, só explicando a você. Qual é a diferença, ou qual vai ser a diferença? Não era para fazer isso, mas não é porque travou aqui. O Windows lá travou, certo? Mas olha só. Qual vai ser a diferença entre essa fórmula e essa aqui? Qual vai ser a diferença? A diferença é que essa fórmula sempre vai ser 62, porque ela é escrita assim, 23 mais 39. Essa fórmula, porém, ela é A4 mais D1. Então, o que acontece? Essa fórmula que aqui está, note bem, esse valor aqui, ele é 62. Ele é 62 porque a fórmula dele é fixa. A fórmula é fixa. Esse valor aqui, ele está 62. Por quê? Porque a fórmula fixa dele é A4 mais D1, mas qualquer alteração que eu faça em A4, qualquer alteração que eu faça em D1, vai automaticamente se refletir nessa fórmula. João, mas as referências, elas são operandos? Porque na outra fórmula nós temos operandos. E aqui nessa outra, nós temos A4 mais D1. Qual é a relação que existe entre referências e operandos? Perfeita pergunta. Vou aproveitar que está travado aqui e vou fazer o seguinte, ó. Vou aproveitar que esse danado está travado. E olha só, vamos botar um fundo branco aqui e eu vou explicar isso enquanto eu destravo o meu computador. Ele está aqui tentando destravar. Eu vou dar uma desligada básica nele. Segura você. A propósito, quando o seu computador congela, dá um crash desse, um travamento desse, o que é que você faz? Segura 5 segundos o botão de liga e desliga. Uma vez só não adianta não. Segure 5 segundos até que ele buff, desligue na tora, como a gente chama aqui. E vamos ver se ele volta, certo? Mas vamos continuar aqui com o seguinte. Veja só. Eu vou pegar duas fórmulas aqui para explicar essa relação, né? Por exemplo, 18 mais 20 e uma outra fórmula. B7 mais C9. Pronto. Ok? Note bem assim o seguinte. Vamos lá. Isso aqui a gente já sabe. É chamado de operador. Operador é o símbolo, o sinal que realiza a operação. Isso a gente já tá ciente, certo? Isso aqui e isso aqui é tudo operando. Botei em preto aqui, tá? Tudo operando. Então, operando é quem sofre a ação do operador, certo? Quer dizer, João, que os números e as referências são todos considerados operandos? Sim, os números... Você acabou de ouvir o barulhinho do meu Windows voltando. Os números, quando você usa números, ou quando você usa referências,
Isso tudo é chamado de operando, porque eles sofrem operação. A diferença é que a estes operandos que aqui estão, nós chamamos de referências, porque eles apontam para a célula. Ok? Referências. E esses operandos aqui, a gente pode chamar de valores constantes. Valores constantes ou números, né? Quer dizer, você pode colocar como operando um número, ou você pode colocar como operando uma referência de célula, né? Você pode colocar como operando, em alguns casos, texto. Texto pode ser operando. Ah, mas João, eu não entendo como o texto pode receber uma operação aritmética. Não, não. Um texto ele pode ser operando de um operador não aritmético, porque existem no Excel operadores não aritméticos. Existem no Excel certos, e no Calc também, certos símbolos que trabalham com texto e não com número. Agora, claro, operadores aritméticos, como é o caso aqui do sinal de mais, né? Os operadores aritméticos, como é o caso do sinal de mais, eles só são aplicáveis a números ou referências que apontem para células que têm números, ok? Vamos dar uma olhada mais nisso aqui. Deixa eu limpar aqui minha tela. Vocês não vão acreditar no que eu vou dizer, mas o problema não foi que meu Windows travou, foi porque o meu mouse, a bateria do meu mouse, a pilha do meu mouse, ela caiu, ela descarregou. Aí o mouse não estava mexendo. Então eu mexi o mouse e o ponteiro não saiu. Eu disse, pronto, travou. E eu nem testei teclado nem nada. Burrice. Eu deduzi que o Windows travou porque ontem ele deu uma travada dessa, esse mesmo computador. E aí eu disse, poxa, travou de novo. Aí já fiquei preocupado, vai ficar travando o tempo todo. Mas não, foi a pilha, veja que burrice. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Então, a gente viu o operador, a gente viu que é operador, viu que é operando e viu que as referências são operandos. Então você tem aqui o seguinte, essa fórmula, como a gente havia visto, 23 mais 39, usando dois operandos constantes. Isso nunca vai mudar, certo? E aqui, o 62, resultado de uma fórmula que possui dois operandos referências. Dois operandos cujos valores dependem de quem está sendo apontado. E olha o que vai acontecer, né? Eu vou pintar isso aqui, porque não adiantou botar negrito, não. Eu vou pintar aqui, botar em vermelho. Pronto, olha só. Então, perceba o que vai acontecer. Eu vou chegar aqui no 23 e vou alterar o 23, por exemplo, para 10. Quando eu der Enter, só o meu valor vermelho muda, certo? Aí eu vou chegar aqui no 39 e vou botar 500 e... Perdão. Eu vou botar aqui 567. Pronto. Quando eu der Enter, você vai ver esse número 49 mudar, certo? Ele mudou. Então, qual é a questão? A questão é muito simples. Quando você usa referências, isso eu não preciso nem explicar, mas eu gosto de fazê-lo. Quando você usa referências numa fórmula, você está criando uma relação de dependência do valor dessa fórmula em relação aos valores das células para as quais você faz referência. Em outras palavras, essa fórmula, essa célula B3, ela tem o seu valor dependente dos valores das células A4 e D1, ok? Então, referência é isso, fazer uma referência para uma célula, apontar para uma célula. Isso torna a sua fórmula dependente das demais, das células para as quais você aponta. Aí um detalhe interessante é o seguinte, a partir de agora nós só vamos utilizar referências. Nada impede, porém, que você faça coisas como o que eu vou fazer agora. Olha só, pode ser, depende da banca, né? Então eu vou chegar aqui e vou fazer igual, já que está em vermelho, esse aqui vai ser especial, né? 2 vezes o valor que está em A4 menos 3 vezes a soma do que está em B2
com o que está em D1. Pronto, olha que legal. Eu fiz uma fórmula que vai dar uma dor de cabeça desgraçada para a gente fazer. Mas imagina que o elaborador, ele perguntasse algo assim, desse jeito. Eu acho que seria melhor, vamos inverter aqui, só para dar primeiro, antes de eu alterar isso aqui, eu vou colocar um número mais fácil aqui para a gente, 15. E vou colocar um número mais fácil aqui para a gente também, 30. Pronto. Então, olha o que eu tenho. Eu tenho 3 valores e agora eu vou fazer uma fórmula. Igual 2 vezes o que está em B2, vamos alterar um pouquinho, mais 3 vezes a soma de A4 com D1. Pronto, olha que legal. Tá aí, certo? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho uma fórmula bem construída que traz, olha só, traz no seu corpo algumas referências e alguns valores constantes. Isso é possível fazer? Claro que é possível fazer. Isso é óbvio que é possível fazer. Eu não sou obrigado a fazer uma fórmula só com referências e também não sou obrigado a fazer uma fórmula só com números e também não é proibido misturar os dois, eles não são excludentes. Até porque, meu querido aluno, minha querida aluna, as referências têm que ser números, elas têm que ser entendidas como números, porque se isso é uma fórmula matemática, se isso é uma equação, se isso é uma expressão matemática que vai obter um resultado aritmético, é necessário trabalhar só com números, certo? Portanto, olha o que é que a gente vai fazer, a gente vai entender como é que o Excel entende isso. Bom, a primeira coisa que o Excel vai fazer, e a gente já aprendeu, é o que está dentro dos parênteses, certo? A4 mais D1. A4 mais D1. Isso aqui é igual a 25. Certo? Vamos refazer aqui a fórmula. 2 vezes B2. Olha, B2 é 30. Então, pronto. Está aqui. 2 vezes 30 mais 3 vezes 25. 2 vezes 30 dá 60. Mais 3 vezes 25 dá 75. Pronto. 60 mais 75 é igual a 135. Quando eu der Enter, 135 é a resposta. Isso pode aparecer na sua prova. Eu sei que você também não faz. João, tu estás usando uma técnica de professor de matemática do primário. É assim que eu gosto. Você poderia olhar para a fórmula aqui, né? Aí já olharia rapidamente, 2 vezes 30, 60, mais 3 vezes 15, mais 25, 75, 135. Você poderia fazer do jeito como você quiser. Se leva mais tempo, leva menos tempo, se é exato, se não é exato, se comete erros, se não comete, você faz do jeito como você quiser. O que eu estou mostrando é que as referências de células que podem ser praticadas na sua prova, as referências de célula que podem ser apresentadas na sua prova, elas têm que ser entendidas como números. Os valores numéricos têm que ser trazidos das células certas, como se fossem números com os valores que estão lá, ok? E por que número só número? Olha que interessante, olha o que eu vou fazer aqui. Uma das coisas mais legais é que quando você usa referência, você não precisa ter os valores ainda preenchidos nas células. Vê só, vamos fazer o seguinte, igual B1 mais C1 mais D1. Pronto, ó. Eu estou fazendo uma fórmula que aponta para 3 células vazias. Normalmente o Excel interpreta a célula vazia como sendo zero. Para os cálculos aritméticos, para a maioria dos cálculos aritméticos, o Excel entende a célula como a célula vazia como valendo zero. Então, 0 mais 0 mais 0 dá quanto? Dá zero, né? Então, ó, beleza. Mas a vantagem é que você pode, à medida que altera lá, eu vou colocar aqui 10. Ah, meu Deus do céu. Eu não dei Enter ainda não, tá? Mas, ó, eu coloquei aqui 10, vou apertar Tab. Claro que o valor em vermelho vai alterar, né? Ó, já alterou. Vou colocar aqui 30, Tab. Olha que legal, tá alterando. E eu vou colocar aqui casa. E vou dar Enter. Certo? Olha o que vai acontecer.
O que foi que aconteceu com a fórmula? Bom, a nossa fórmula, ela é uma operação, ela é uma expressão aritmética. Ela usou dois operadores aritméticos, dois operadores de soma. Esses operadores não podem ser aplicados a textos. Eles não podem ser aplicados no caso do texto. Quer ver como é que o cálculo se comporta nesse sentido? Vamos ver como é que o cálculo se comporta nesse sentido. Olha só. Eu vou colocar aqui igual, eu não preciso nem tanto faz se eu escrevo os valores antes ou a fórmula antes, tanto faz. Então eu vou botar aqui 10, Enter, 30, Enter, casa. Coloquei aqui no cálculo, certo? E vou brincar aqui, olha só, vamos diminuir um pouquinho, ó, igual a 1 mais B1. Até aqui, eita, B1 não, desculpa. A1 mais A2. Até aqui tudo bem, ó, 40. Mas e se eu chegasse e fizesse isso? A1 mais A2 mais A3. Olha o comportamento do cálculo. O comportamento do cálculo é exatamente igual ao comportamento do Excel. Ele está reclamando que você está escrevendo uma equação aritmética e apontando para uma célula que não possui um valor válido, não possui um conteúdo válido, não possui um número, certo? Então, tanto a planilha do Excel quanto a planilha do Calc, eles apresentam esse erro de jogo da velha valor. E aí, cuidado, viu? Porque a gente tem muitos deles. Olha só, os chamados erros de jogo da velha. Existem vários erros de jogo da velha, no Excel, no Calc, certo? E a maioria deles diz respeito a alguma coisa que está incoerente com relação à fórmula. A maioria dos erros de jogo da velha, eles têm a ver com incoerência na fórmula, ou incoesão ou incoerência na hora de construir a fórmula ou de apresentar os valores. E esse é o primeiro, o erro de jogo da velha valor. É quando você apresenta para uma fórmula, para uma equação aritmética, um valor que não é numérico. Um valor que é... Aí você pensa, se não é numérico é o quê, João? É textual, obviamente. Então esse erro acontece quando você apresenta como operando um texto. Não se pode somar um texto, certo? Se cair na prova, olhe, eu vou até botar em tela cheia para isso. Se cair na prova dizendo que textos não podem ser operandos, não é correto utilizar como operando um valor textual. Isso é falso. Isso é falso por quê? Porque existem operações que não são aritméticas, existem operações, fórmulas, que podem ser feitas com texto. O que não pode ser feito com texto são as operações aritméticas, são as operações matemáticas. Essas não podem ser feitas com texto. Soma, subtração, multiplicação, divisão, potência, porcentagem, isso não pode ser aplicado a textos, não pode mesmo, ok? Porém, existem fórmulas que são aplicadas a textos. Elas não são fórmulas aritméticas, elas não são operadores aritméticos, mas são aplicadas a textos. Ok? Vamos lá. Voltando aqui, as referências. Eu vou voltar para o Excel, né? Tá aqui, nosso trabalhinho com o valor, tá? Beleza. Se eu pegar aqui casa e colocar 90 e der Enter, tranquilo. A nossa célula de resultado, ela apresenta o seu resultado, ok? Eu sumi, não devia ter sumido. Bom, perceba o seguinte, referência é um assunto a priori muito simples, certo? Mas não para por aqui. O tempo da nossa aula tá terminando, mas referência não para por aqui. Eu só quero que você entenda que a partir deste momento, tudo que a gente fizer, vai fazer com referência. A gente vai colocar valores em determinadas células e a gente vai apontar para essas células usando referências. E nós vamos aprender tudo o que é necessário sobre referências, ok? Então,
Na próxima aula, a gente vai trazer mais um pouco de referência para você. Nós vamos trazer referências, inclusive, relacionadas com planilhas. Nós vamos apontar para planilhas diferentes, nós vamos apontar para arquivos diferentes. Na nossa próxima aula, a gente vai continuar falando sobre referência, ok? Um abraço para você, que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus assim quiser.